Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje foram definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores e o Flamengo conheceu o seu adversário das oitavas de final e o caminho até uma possível final lá no Equador, no final de outubro. O adversário do Flamengo vai ser o Tolima, que fez a fase de grupos no grupo que tinha Atlético Mineiro, América Mineiro e o Independente Del Valle. Para mim foi uma surpresa, porque eu apostava muito no América e um pouco mais no Independente Del Valle, para passar junto com o Atlético Mineiro. E para mim o Tolima ter se classificado foi uma grata surpresa. O Tolima fez na primeira fase 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. A derrota foi no primeiro jogo em casa para o Atlético Mineiro, no jogo que, ao meu ver, eu assisti esse jogo, ele não merecia perder. Em muitos momentos ele foi até melhor do que o Atlético Mineiro. E eu vi nas redes sociais dizendo que o Flamengo pegou uma baba, que vai ser um jogo muito fácil, vai ser um jogo muito tranquilo. Eu discordo, porque o time colombiano não é retranqueiro igual o time paraguaio e tal. Então eu imagino que o Tolima vai propor o jogo em muitos momentos contra o time do Flamengo. Então vai ser um jogo bastante difícil. Eu acho que Corinthians e Flamengo pegaram, claro, o Corinthians pegou o mais difícil, mas o Flamengo pegou um adversário duro, não tão acessível quanto os outros brasileiros, né, os outros confrontos que tem times brasileiros. Mas o Flamengo é favorito no confronto. O Flamengo, eu acho que se nada der errado no sentido de jogador se machucar, ter muitas lesões e tal, muitos jogadores fora, o Flamengo é favorito para o jogo, decide em casa. O Flamengo fez a terceira melhor campanha da Libertadores, então tem o direito até a semifinal de decidir em casa. E o chaveamento, eu confesso que é um chaveamento duro até a final. O outro, na minha opinião, ao meu ver, quem passar de Atlético Mineiro e Palmeiras está na final. Eu acho que é o Palmeiras. Só que o lado que o Flamengo ficou, ao contrário do que a gente viu em 2021, é bastante duro. O Flamengo, em 2021, ele era bem favorito, e agora o Flamengo divide favoritismo com River Plate, Boca Juniors e Corinthians. Só que eu sei que muita gente vai criticar o que eu vou falar agora, mas o Flamengo, eu não vi, tirando o River Plate em alguns momentos, eu não vi desses times que estão no lado da chave do Flamengo, eu não vi nenhum time jogar melhor que o Flamengo. Tá, o Flamengo tá passando por turbulência, o trabalho do Paulo Souza não é no máximo razoável, mas sinceramente eu não vi, tirando o clubismo de lado, eu não vi nenhum time desses que estão do lado do Flamengo, Boca Juniors, Corinthians, tem um futebol melhor. O Corinthians, por exemplo, tem um futebol bastante pragmático, tá? É líder do campeonato, só que é um futebol bastante pragmático, é mais para garantir resultado nesse começo de trabalho do Paulo Souza. Mas o intuito desse vídeo é falar que o Flamengo no futebol, no campo, o Flamengo é favorito. Eu acho que Flamengo e River Plate são favoritos a chegar na final desse lado. Só que o Flamengo, como eu venho dizendo nos outros vídeos, o Flamengo pode perder a Libertadores para ele mesmo. Por quê? Se a torcida colocar muita pressão nos jogadores, porque o que eu sinto dos jogadores do Flamengo é que eles já entram em campo com muito medo assim, de errar. Tem alguns jogadores que já são marcados, por exemplo, o Hugo Souza, o Ilharão. Então, alguns jogadores já entram tão pressionados que eles não conseguem, eles têm muito medo de errar, e isso acaba atrapalhando o futebol deles. Então, o trabalho do Paulo Souza não é excelente, mas também não é esse trabalho terrível que a maioria quer plantar. O trabalho do Paulo Souza como eu disse, razoável. O Flamengo tem um aproveitamento de mais de 70% no ano com o Paulo Souza. Só que o que peca são dois aspectos, na minha opinião, que podem influenciar negativamente o Flamengo nessa Libertadores e no restante das competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. A falta de apoio da torcida para com o Paulo Souza. A torcida ainda não esqueceu o Jorge Jesus, beleza. O Jorge Jesus é o maior técnico da história do Flamengo,
Mas a realidade do Flamengo é o Paulo Souza. O Paulo Souza, como eu sempre falo nos meus vídeos, hoje até me perguntaram lá numa rede social minha, Paulo, tu acredita no trabalho do Paulo Souza? Eu acredito, se tudo estiver favorável, eu acredito. Se o DM estiver favorável, não deixar jogadores se lesionar a todo momento, se a diretoria blindar o trabalho do Paulo Souza e se a torcida apoiar o trabalho do técnico, ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Porque eu repito, em jogos, é uma grande crítica que o Corinthians tem. Eu vejo a imprensa criticar o Corinthians. O Corinthians em jogos grandes, ele não fez bons jogos. O Flamengo sim. Quando jogou contra o Atlético Mineiro, jogou bem. Pode ter perdido a final, mas para mim, naquela final, o Flamengo foi melhor do que o Atlético Mineiro. Perdeu nos pênaltis, detalhe. Contra o Palmeiras, na maioria do confronto, o Flamengo empatou, mas foi melhor do que o Palmeiras. Contra o São Paulo, que é um time que está ajeitadinho pelo Rogério Ceni, o Flamengo foi melhor também e venceu com convicção, jogando um futebol bonito. Então, se vocês forem parar para pensar, qual foi o jogo que o Flamengo, o outro time foi melhor que o Flamengo? Eu não vejo. Talvez a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, mas aquele era um momento que o Flamengo, a pressão era maior do que já tem hoje. Então, realmente ali o Flamengo foi dominado pelo Fluminense. Mas tirando os outros jogos, o Flamengo só leva gol se um dos jogadores falhar. Isso é culpa do técnico? O jogador falhar? O Hugo falhar? O Flamengo só leva gol ou perde jogos por desatenção. Isso é culpa do técnico? Não, isso é culpa dos jogadores. Eu percebo que tem muitos jogadores que estão acomodados no Flamengo. E aí é um trabalho do técnico que está tentando fazer isso. Colocou o Everton Ribeiro no banco e o Everton Ribeiro vem crescendo nos últimos jogos. Ele está tentando inovar posições dos atletas, no caso do Gabigol, que dos pedidos da torcida era que jogasse Pedro e Gabigol. E ele, nem o treinador, nem o próprio Jorge Jesus achou lugar para os dois. E ele está achando lugar para os dois, o Gabigol mais como meia, tem sido muito elogiado nos últimos jogos. Nessa nova função como meia, talvez quando o Arrascaeta não estiver jogando, o Gabigol possa suprir essa carência do elenco, porque o Flamengo não tem um armador, e nos últimos jogos o Gabigol entrou como armador e jogou bem. Eu vi muita gente da imprensa, e eu confesso que jogou bem, mas eu já dei minha opinião no último vídeo, que eu não concordo que porque na minha opinião o Gabigol jogando como meia, ele perde a letalidade dele, mas o Pedro está fazendo gol, então não está influenciando negativamente no time. Lembrando que sempre tem que pensar no coletivo, não só no individual. Portanto, gente, eu não vejo esse trabalho terrível que muita gente, muitos torcedores, muitos da Flamimimi, da imprensa, falam que o Paulo Souza está fazendo. O Paulo Souza fez um trabalho, no máximo, ok. Classificou com a terceira melhor, foi a melhor campanha da história do Flamengo na Libertadores. Tá melhorando no Campeonato Brasileiro. Mas é claro, mas é aquele caso. O Flamengo tem muitas falhas individuais. E eu tenho certeza que o Paulo Souza, ele não treina o time para errar. Ele não treina o time para falhar. Então, como eu respondi hoje, quando me perguntaram se eu acredito no trabalho do Paulo Souza. Eu acredito sim. Se tudo estiver favorável, não tudo, claro que nunca tudo vai estar favorável, mas se der o mínimo de condições, os jogadores estiverem mais atentos, os jogadores estiverem com mais boa vontade, estão melhorando nos últimos jogos, estão aceitando o que o Paulo Souza está propondo. É claro que o Paulo Souza também se desfez de alguns conceitos que eu já falei nos outros vídeos que prejudicavam esse time do Flamengo, no caso os 3 zagueiros. O time vai começar a se encaixar. Eu acho que ele já achou um time titular, beleza, já achou um time titular. E muita gente está julgando o último jogo do Flamengo contra o Sporting Cristal, que era um jogo que o time estava classificado, o time estava preguiçoso nesse dia, mas o time inteiro estava preguiçoso. Não é culpa do Paulo Souza. O time estava classificado, fez gol rápido, então era muito superior. Então, essa preguiça do time do Flamengo em muitos momentos não é culpa do treinador. E tirando isso, tirando a falta de, parece que, vontade de alguns jogadores do Flamengo, entra o caso do goleiro Hugo Souza, o Neneca, que no começo, muita gente, eu acho que superestimou o Hugo Neneca, e isso fez com que ele começasse a achar que ele é um goleiro que ele não é. Talvez ele seja no máximo um goleiro ok, mas ele não é um bom goleiro. Na minha opinião, muita gente fala, o Neneca erra por pressão,
psicológico, não, ele tem erros assim de técnica mesmo. Às vezes ele não sabe sair jogando, ele não sabe sair do gol. Então ele erra muito por falta de qualidade mesmo. O que eu já percebi, aí eu concordo com a torcida e com boa parte da mídia. É um jogador que está com um psicológico lá embaixo. Ele não pode mais jogar. Ele tem que dar uma sumida dos jogos do Flamengo. Aí muita gente está falando do Matheus Cunha. Aí fala, o Matheus Cunha, que é o goleiro da base, que está vindo da base, que muita gente está falando que pode entrar. Mas o Matheus Cunha nunca fez um jogo grande pelo Flamengo e tal. Mas o Matheus Cunha, ele tem um diferencial do Hugo Souza. Ele não está pressionado. Então, tudo que ele entrar e fazer domingo contra o Fluminense vai ser lucro. O Hugo Souza não. O Hugo Souza já está marcado pelas falhas, pelas saídas erradas, pela eliminação contra o São Paulo, enfim. Então, na minha opinião, tem que dar chance para o garoto Matheus Cunha até o Santos voltar. Ou contratar um outro goleiro. Um outro goleiro que não seja tão caro, mas que não tenha o psicológico abalado como o Hugo. Entendeu? E tirando isso, gente, agora eu acho que tirando mesmo o clubismo de lado, o Flamengo tem grandes chances de estar nessa final da Libertadores se esse externo do clube se resolver. Diretoria, diminuir a pressão da torcida e os jogadores pararem de se lesionar, terem mais foco na profissão, entendeu? Foi uma crítica que eu já fiz em algum vídeo aqui do canal, acho que foi um dos primeiros. Se tudo isso conspirar a favor e deixar só com o trabalho do Paulo Souza, o trabalho vai vingar, vai dar bons frutos. A gente tem que dar um pouco de crédito, coisa que ainda não foi dada para o Paulo Souza nesses meses que ele está no Flamengo. E é isso, eu estou muito confiante, como eu falo para vocês. Desses times que o Flamengo pode enfrentar, eu não vi nenhum, talvez o River Plate, talvez, eu não vi nenhum deles jogarem melhor que o Flamengo, desempenharem um futebol melhor do que o Flamengo. Hoje, quem joga melhor do que o Flamengo talvez seja só o Palmeiras. O Atlético Mineiro tem irregular, o Corinthians tem irregular, entendeu? O São Paulo tem irregular. Então, o Flamengo... Só que não tem tanta pressão das outras torcidas, entendeu? E essa pressão exacerbada que o flamenguista coloca em cima do time é maléfico para o próprio time, entendeu? Prejudica o próprio time. Então, é isso. Eu tenho comigo que o Flamengo tem grandes chances de chegar nessa final e só falta consertar o externo. Porque se deixar para o interno só dos treinos, do trabalho do Paulo Souza, eu acho que vai vir muita coisa boa por aí. É por aí, é só dar um voto de confiança para o treinador português. É isso, pessoal. Praticamente chegamos à primeira marca do canal, que é 100 inscritos. E eu estou muito feliz, eu estou muito empolgado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha essa ideia com outros amigos e tal. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Abraço.